Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com a correção da nossa lista de revisão do quarto bimestre, a última revisão. Nós já estamos encerrando aí o ano letivo e vamos tratar aqui nessa lista dos conteúdos do quarto bimestre, ok? Hoje eu terminei, de mandar para vocês videoaulas a respeito da teoria, do conteúdo que vai ser cobrado, abordado aí nas avaliações, trabalhado nas atividades, tá bom? E preciso que você assista as videoaulas, que você estude no seu livro, acompanhe ali as explicações, certo? E qualquer dúvida, pode participar do plantão. Estou disponível aí das 7 às 11 para atender a sua dúvida, tá bom? Não deixe também de tirar foto das suas atividades, mandar para o e-mail maxnayara@yahoo.com e não esqueça da revisão também, tá? Não deixe nenhuma atividade atrasada, porque tudo isso vale nota, conta nota e é importante para você, para o seu desenvolvimento durante o bimestre. Então vamos lá começar com a nossa correção? Temos aí lista de revisão, quarto bimestre. Primeira questão: o que são pronomes pessoais? Uma das classes de palavras que vimos aí nesse bimestre é pronome. Pronome nós temos lá no livro de língua portuguesa e também no livro de gramática, tá bom? Os pronomes pessoais, como nós vimos, são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Quem fala, com quem eu falo e de quem se fala. O pronome, de modo geral, é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Veja só, substantivo não é nome. O pronome está pelo nome, pelo substantivo. Então, pronome é uma palavra que acompanha o substantivo e indica como pessoa do discurso. Aqui o pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem o substantivo indicando a pessoa do discurso. Então, ele vai substituir o substantivo. Por exemplo, a Maria foi para a escola. Ela foi para a escola. Veja que ela substitui Maria. Maria é a pessoa de quem nós estamos falando, né? Então, a terceira pessoa, ela. Veja só, eu substituo ela por Maria, mas ali dentro do contexto da fala, eu sei quem é ela, certo? Vamos dar continuidade. Segunda questão. Na tirinha a seguir, circule de azul o pronome pessoal. Veja só, é a primeira palavra da tirinha. Eu é o pronome pessoal, né? A primeira pessoa do singular. Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Eu é o pronome aí pessoal, tá? O pronome pessoal do caso reto, certo? 3. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Quando nós estudamos lá o pronome, tanto no livro de língua portuguesa quanto no livro de gramática, vocês observam uma tabela. Aí nós temos a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aí mais à frente nós temos a coluna dos pronomes pessoais do caso reto e mais à frente os pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqui é para você colocar os pronomes pessoais do caso reto. Aí nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Veja só, coloquei entre parênteses aqui a composição, né? O nós é quem? Eu e mais alguém. Quando você diz nós, você se inclui, né? Você mais alguém, nós. Vós é o tu, que é a segunda pessoa, mais alguém. E eles, elas é ele mais alguém, eles ou elas. Quarta questão.
Agora, quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Aí nós temos uma quantidade maior, né, de pronomes pessoais do caso oblíquo, mas nós também utilizamos aí na nossa comunicação. Quero que vocês passem a prestar atenção, tanto na leitura quanto na fala, a utilização aí desses pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. São os pronomes pessoais do caso oblíquo. Correto? Vamos passando para a quinta questão. Mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo e quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. A. Identifique e pinte de verde um pronome oblíquo na fala de Calvin no primeiro quadrinho. Nós vimos anteriormente pronome pessoal, né? Agora é o oblíquo, o me. Um cachorrão me derrubou, certo? Pronome pessoal aqui, oblíquo. É um pronome pessoal, indica a pessoa, né, que está falando. É o Calvin, o próprio Calvin. Ele está referindo-se a si mesmo. Me derrubou. Passemos para a sexta questão. O que são pronomes demonstrativos? Nós vimos que os pronomes têm diversas classificações, né? Os demonstrativos, veja só, o próprio nome. Se você observar o próprio nome ali da classificação, já nos dá a dica, né? O que é? O pronome pessoal é aquele que indica a pessoa do discurso. Agora, o pronome demonstrativo, ele demonstra, indica a posição de algo em relação à pessoa do discurso. Então, são aqueles utilizados para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais ou às pessoas do discurso. São aqueles que situam os seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, este computador é meu. Este o objeto está perto de quem fala, então este é um pronome demonstrativo que localiza ali o substantivo, a posição do substantivo em relação às pessoas do discurso. Se está perto de mim é este, se está perto de você, ou seja, com quem você fala, esse, se está longe, aquele. Então, a partir da posição do substantivo, do ser o objeto ao qual ele se refere, nós temos aí uma utilização correta do pronome demonstrativo. Olhando o tópico sobre casos mais específicos de acentuação, responda. Então, veja só, olhe bem o enunciado. Lá no seu livro de língua portuguesa, você tem um tópico, lá no sumário, se você observar, que o título é Casos Específicos de Acentuação. Lá dentro você vai ter a regra a respeito dos hiatos, a respeito dos verbos ter e vir, dos ditongos e tal. Então você tem que observar bem aí a colocação e distribuição do conteúdo no seu livro, tá bom? Veja só. 7. Qual a regra a respeito dos hiatos? Nós vimos essa regra em videoaula não tem muito tempo, né? Então, nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam sozinhas ou seguidas de S as sílabas tônicas e não são seguidas do dígrafo NH. Exemplo, saúde, saída, rainha. Não tenho, porque olha o NH aqui, ó. Se for seguida de NH, não tem acento, mas quando não são seguidas do dígrafo NH, recebem o acento, tá bom? Então, vamos prestar atenção aí nessa regrinha do hiato. E o que é o hiato mesmo? O hiato é quando nós temos ali a separação dos sons vocálicos. Eles não estão juntos, eles estão separados ali nas sílabas. Quando nós temos o hiato, e esse hiato é I ou U, I e U dentro da palavra, e a sílaba for tônica e não for seguida de NH, tem acento gráfico. 8. Qual a regra a respeito dos verbos ter e vir? Essa regrinha é bem interessante.
Nós temos o acento circunflexo em algumas situações dos verbos para indicar o plural. Veja só, nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. No singular não tem acento, no plural sim, vai diferenciar o singular com o plural. Assim, na prática, esse é um acento diferencial. Isso é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, ele é um acento diferencial. Se tem o acento, é porque ele refere-se à pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Se não tem, do singular. Ok? Então, essa é a regra de acentuação dos verbos ter e vir. Ok? 9. Identifique o ou os pronomes pessoais na tirinha abaixo. Escreva-os na linha abaixo. O que será que ela quer? Acho que ela está tentando dizer que está com fome. O que será que ela quer agora? Acho que ela está tentando dizer que quer ser embalada. O que será que ela quer agora? Acho que ela está tentando enlouquecer a gente. Nós temos aqui em todas as falas o ela. O ela, que é o pronome pessoal do caso reto e a terceira pessoa do singular. Eles estão utilizando aí o ela para referir-se aqui à criança, né? A filha deles. 10ª questão. Os pronomes acompanham ou substituem o substantivo. Existem diferentes tipos de pronomes. Estes são classificados de acordo com a sua função. Se a função é demonstrar a posição de algo em relação às pessoas do discurso, eu tenho um pronome demonstrativo. Se aquele pronome tem a função de indicar a pessoa do discurso, é um pronome pessoal. Então, veja só, a partir da sua função, nós temos a classificação do pronome. Sendo assim, podemos dizer que o pronome você pode ser classificado como pronome possessivo, pronome relativo, de tratamento ou indefinido. Pessoal, nós utilizamos o você na comunicação, certo? Quando nós estamos conversando, nós utilizamos o você como pronome de tratamento. É uma das formas que nós utilizamos para tratar, né? Nos referir àquela pessoa ali no momento do discurso. Assim como nós temos senhor ou senhora, né? Vossa Excelência. O você é um pronome de tratamento. Letra C de casa. 11. Qual a regra a respeito da pontuação dos ditongos? Mais uma regrinha especial ali de acentuação. Nós vamos acentuar a vogal, não a semivogal, a vogal dos ditongos abertos, ei, eu e oi, quando tônicos, ou seja, quando estão ali na sílaba tônica mais forte. Em palavras oxítonas, é aquela que possui a última sílaba como a tônica, e monossílabas, palavras que possuem apenas uma sílaba. Exemplo, chapéu, réu e véu. Chapéu, oxítona, terminada nesse ditongo, el, aberto, acentuado. Réu e véu são monossílabas com esse ditongo também acentuada. A vogal é acentuada graficamente. 12. O que são verbos? Nós vimos que verbo é uma classe de palavras. Os verbos são essas palavras que indicam o quê? Ação, elas expressam ação, fenômeno da natureza, podem expressar estados também, mudança de estado. Então, verbo é uma palavra que vai indicar aí ação, evento, fenômeno da natureza, tudo isso é apresentado pelo verbo. O verbo é uma classe de palavras que é complexa. Nós vamos começar o estudo, né? Começamos o estudo agora no 6º ano, de forma assim bem rápida, breve, para você saber ver o que é verbo. Mas no 7º ano vocês terão um estudo mais extenso sobre essa classe de palavras, tá? Então, verbos são palavras variáveis porque elas vão mudar, né? Para se adaptar ao modo, ao tempo, número, pessoa, e indicam ação, estado, fato ou fenômeno. É a palavra que pode sofrer flexões de número, singular, plural,
pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular ou do plural. Tempo, aí nós temos o tempo, pretérito, que é passado, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e nós temos o presente, futuro. Nós temos os tempos verbais, né? O verbo, a partir da palavrinha do verbo, a partir da própria palavra da desinência, que vocês vão conhecer mais à frente o que é desinência, você vai identificar o tempo, o modo verbal. Então, tudo isso daqui nós podemos identificar no verbo, na palavra. Por isso que é uma classe de palavras complexa, né, de se estudar. Então, tem vários pontinhos ali que nós vamos estudar de forma mais detalhada lá no 7º ano, certo? Mas os verbos são essas palavras variáveis. 13. Quais são as formas nominais dos verbos? Nós temos 3 formas nominais dos verbos. Infinitivo, quando o verbo termina em R, cantar, sorrir, fazer. Particípio, quando o verbo termina em DO. Aí nós temos exemplo, cantado, comido, pulado. E nós temos o gerúndio. Gerúndio, o verbo termina em NDO. Cantando, sorrindo, pulando. Nós temos essas formas. O verbo, ele vai transitar, ele vai estar ali, ele pode estar em qualquer uma dessas formas. Você pode passar ele para o infinitivo, para o gerúndio, para o particípio, certo? Como nós vimos aqui os exemplos. O particípio é de cantar, cantado, o infinitivo, cantar, gerúndio, cantando. Veja só que é um verbo só, mas ele assumiu aqui em cada ocasião, uma forma nominal. Tá? Então, nós temos 3 formas nominais dos verbos. Não se esqueça, infinitivo, gerúndio e particípio. 14. O que são verbos pessoais e verbos impessoais? Os verbos pessoais são aqueles que se relacionam com as pessoas do discurso. Os impessoais, por sua vez, não se relacionam com essas pessoas do discurso. Por exemplo, chover é um verbo. É um verbo que indica aí um fenômeno da natureza. E é um verbo que não se relaciona com as pessoas do discurso, com eu, tu, ele, ela. Eu chovo. Não existe. Então, é um verbo impessoal. Agora, o verbo dançar, ele é um verbo pessoal, porque eu posso relacioná-lo com uma das pessoas do discurso. Eu danço, tu danças, ele dança. Ok? Entendido? Então, o verbo pessoal, eu posso relacioná-lo com a pessoa do discurso. Impessoal não tem essa possibilidade, certo? Então, os impessoais são aqueles que não se relacionam com nenhuma das pessoas do discurso. Exemplo, os fenômenos da natureza. Chover, relampear, trovejar, são verbos aí que apresentam fenômenos da natureza e são impessoais. 15. E última questão que nós vamos corrigir nessa aula. Quais são os modos verbais e o que eles indicam? Nós temos 3 modos verbais. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo expressa uma ação certa, certeza, indica um fato certo que está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer. Pode ser passado, presente ou futuro, mas a ação é certa. Ao contrário do subjuntivo. No subjuntivo, ele é usado para exprimir um fato incerto, uma hipótese, duvidoso, que pode ou não acontecer. Por exemplo, no indicativo, aquele que apresenta certeza, viajarei nas férias, é uma ação certa. Agora, eu posso passar para o subjuntivo. Se eu viajasse nas férias, veja só, viajasse, não tenho certeza, é uma possibilidade, posso ir ou não, é subjuntivo. E temos também um imperativo, ele indica ordem, conselho, pedido, proibição. Sente-se ou faça sua atividade. Nós temos também viaje nas férias. Vou utilizar o verbo viajar de novo, né? Indica ordem, certo? Ele expressa ordem. É o modo verbal que expressa ordem, conselho, orientação. Alguns gêneros textuais utilizam o verbo no imperativo, por exemplo, anúncio publicitário.
adquira este produto, compre, ou os manuais, uma receita de bolo, por exemplo, ela vai indicando o que você precisa fazer, são ordens. Coloque 3 ovos em uma vasilha, adicione leite, farinha. Os verbos estão ali no imperativo, porque são ordens, orientações que você tem que seguir, certo? Então, são esses os 3 modos verbais e vamos ficando por aqui na correção. Terça-feira voltamos com a correção de língua portuguesa, tá bom? Qualquer dúvida, podem me procurar no plantão. Estou disponível para atendê-los. Desejo a vocês um excelente dia, bons estudos e até a próxima aula.